Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos reunidos então para mais uma meditação do Evangelho, hoje nessa terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum, dia em que comemoramos também a memória de São Zacarias e Santa Isabel, tios do nosso Senhor Jesus, que por meio de sua vida e intercessão nos ajudará a compreender o Evangelho de hoje, que nos ensina o seguinte: quão é importante ter um coração generoso que rompa o orgulho, a soberba e nos aproxima realmente de Deus. A generosidade é justamente aquilo que faltou aos nossos pais, Adão e Eva, no paraíso para com Deus. Se tivessem um coração grato e generoso, e entendessem o grande valor de estar em comunhão com o Senhor, não teriam optado pela desobediência. Mas, no dia de hoje, então, o Senhor nos dá a clareza sobre o que significa a falta de generosidade para com Deus e quais são os motivos e as razões que devemos, então, buscar tal virtude em nossa vida. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê clareza de entendimento para acolher com generosidade a palavra que quer nos ensinar no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de compreender a vossa vontade para as nossas vidas. Já tentamos, Senhor, diversas coisas, mas nada de fato preenche o nosso coração. Que a palavra de hoje nos cure de nossos pecados e más inclinações. Vos pedimos isso pela intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos lá. O evangelho de hoje está narrado em Lucas 14, versículos de 15 a 24. Então temos dado continuidade aí ao evangelho de São Lucas, né? E assim diz a palavra hoje. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Felizes aqueles que comem o pão do reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou um empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas para virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Meu Deus, que palavra, né? Quanta preciosidade nós podemos extrair daqui da palavra do nosso Senhor. Mas, de fato, a primeira coisa que se faz, então, necessária entender é que o Senhor, né, esse patrão que dá esse banquete, nessa parábola, de fato é como Deus. É o Senhor, né? Que está a oferecer justamente esse pão do reino dos céus, do reino de Deus, que o fariseu ali, sentado à mesa do Senhor, perguntou, falou, né? Como deve ser maravilhoso estar à mesa, né, do reino dos céus e comer daquele pão, comer desse banquete. Então Jesus explica essa questão do banquete ofertado por Deus, do reino dos céus, e explica quais são as respostas que de fato Deus tem obtido daqueles que são chamados a experimentarem tal manjar. Se lembrando sempre de que Jesus foi chamado primeiro para resgatar do pecado, da desonra, da morte, aqueles que eram os da casa de Israel. Então existe uma aliança, uma promessa de que Jesus, nosso Senhor, o Messias, iria então resgatar tal povo, né?
Então, a primazia, os primeiros convidados para tal banquete, eram justamente aqueles que estavam ali na ocasião, na mesa com Jesus. E Jesus, então, o surpreende dizendo qual foi a sua resposta primeira, né? Então, vejam bem, o Senhor preparou, está tudo pronto, né? O amor, a graça, a obra principal já está ali no meio deles. É Jesus, é o reino dos céus, é o Senhor. Está pronto o banquete. Então, só isso já é uma grande mensagem aqui que muitos deles entenderam e não sei se todos, né, chegaram a cumprir. Mas a excelência do amor de Deus está justamente na vinda do Messias, na vinda do Senhor e naquilo que ele está disposto a fazer para saciar a alma humana do banquete eterno. E a saciedade da alma humana é com a vida eterna, com a capacidade para vencer as paixões, com um coração ordenado, com um coração feliz, né? Plenamente realizado, porque agora voltou à comunhão com Deus, então não tem motivo para a solidão, para o desespero, para a desesperança. Então, tudo está pronto, né? Jesus, ao anunciar isso, por meio dessa parábola, também aponta para ele mesmo. E aí, quais foram as respostas aqui que Jesus usou na parábola? Olha, um disse assim: eu não posso porque eu acabei de comprar um campo e eu preciso ir vê-lo. O outro falou: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. E o outro falou assim: eu acabo de me casar e não posso ir. Bem, você se lembra que uma das coisas que aconteceu ao homem por causa do pecado é a falta de sabedoria? E a falta de sabedoria avalia todos os valores de cada uma das coisas. Um convite para um banquete no reino dos céus é o principal da minha vida, da sua. É voltar para a união com Deus que nós perdemos por causa do pecado. É estar em amizade com Deus plena e voltar a ter vida eterna, vida plena. Então, esse é o maior valor. O reino dos céus, a comunhão com Deus, é o que devemos amar por primeiro. Até os mandamentos que os judeus ali conheciam. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como assim se recusa isso? Fábio, mas é justo que se trabalhe no campo que o rapaz acabou de comprar. É justo que ele administre bem os seus bens, os bois que ele acabou de comprar, 5 juntas de bois. E o outro também acabou de casar, tem as obrigações do matrimônio. Tudo isso é justo, é válido, é lícito. É sim. Mas está aqui, ó, né? Na horizontalidade da nossa vida. São coisas práticas para esta vida terrena e são lugar para a dignificação da vida humana. Devemos então amar, né, a nossa vocação, o nosso matrimônio aos matrimoniados, o nosso celibato, né, as nossas consagrações, o sacerdócio, a vida religiosa, as nossas práticas, né, aqui nesse mundo. Devemos amar isso, né, e amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, nessa horizontalidade de dignidade, de honra. E por baixo, né, ali no solo, no raseiro, a gente ama também as coisas mais corriqueiras da vida, como o que Deus criou, o meu trabalho, o meu ofício, a minha casa, né, os meus bichos e assim vai. Então, tudo isso o homem deve amar, respeitar, zelar, cuidar. Mas qual é o principal? E para que serve tudo isso? Para que serve o matrimônio? Para que serve a vocação? Para que serve o trabalho? Para que serve o comer, o beber? Para que serve o falar, o agir, o escrever? Né? Para que serve tudo, 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 tudo? Concorrendo para isso, né? Para elevar o coração, para ter união, comunhão com Deus. É para isso que serve. Então, como assim usar por desculpa tudo isso? Olha, eu não posso ir porque eu estou preso aqui. Eu não posso ir porque eu estou preso aqui. Eu não posso ir porque isso daqui não é, né, a prioridade. É isso que essas pessoas estão se desculpando. Porque no orgulho delas, na vontade de não se converter, de não abandonar os pecados, usam como escudo a última coisa que imaginam serem justas.
o trabalho, o estado de vida, a vocação. Então, pega um escudo bem pesado e diz assim: não, eu não posso ir porque eu estou trabalhando. Não, eu não posso ir porque eu tenho obrigações do matrimônio. Não, eu não posso ir, eu não posso fazer porque eu tenho obrigações do meu estado. Mas quem está te chamando para uma comunhão com o Senhor, para o banquete, para a festa celeste, é Deus. Por acaso, alguém poderá resistir quando for o último dia e o justo juiz nos chamar? Não. Então, o orgulho é aquilo que está impedindo a resposta positiva para algo que não deveria ser difícil de aceitar. Não deveria ser difícil de aceitar, né? Atender a um convite tão bom, porque é justamente o que eu preciso. Por que que eu tenho dores? Por que que eu tenho paixões? Por que que eu sofro? Por que que tem a morte? Por que que tem doença? Porque eu estou separado de Deus. E aí esse Deus faz tudo, né? Está tudo pronto, ou seja, Jesus está pronto. Eu posso comungá-lo, eu posso receber a confissão, eu posso ter meus pecados perdoados, eu posso voltar ao reino de Deus. Minha vida pode voltar a ter sentido. E tudo isso pelo qual eu trabalhei, pelo qual eu tive vocação, pelo qual eu tive chamado, agora tem resposta. E Deus quer simplesmente dizer assim: me coloque por primeiro em tudo, em todo o vosso ser. Aí eu apresento, escolho uma coisa que pareça justa e finjo e digo: não, essas são as minhas desculpas. Por favor, aceite. Minha desculpa é essa. Tá bom? Tá de bom tamanho. É mais ou menos esse o peso da indiferença. E é por isso que o empregado, ao voltar, percebeu então que o patrão ficou triste, né? Zangado. Aqui é a palavra zangado. Então, vejam, foi isso. E aí Jesus, aponta que o patrão então fala assim: então traze-me aqueles que não eram os primeiros eleitos, aqueles a quem foi dada a palavra, foi dada a profecia, foi dado o sacerdócio, o povo eleito de Deus, que eram os primeiros até, já que eles não quiseram vir por causa de orgulho. Chama os demais, os pagãos, chama aqueles que não tiveram a palavra, né, da fé para verem, para ouvirem, para proclamarem, para perceberem com o coração e para usarem os bons passos em direção à fé e à conversão. Por isso que na palavra se diz: tragam então os cegos, os coxos, os aleijados e os pobres. Por quê? Por que eles são pobres, aleijados, cegos e coxos? Porque não tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas graças, né? E também porque talvez até tiveram, mas são homens e mulheres que perceberam o vazio das desculpas dadas pelos primeiros. Os primeiros ainda estão no orgulho, mas esses talvez já gastaram todos os bens, já aproveitaram de todos os prazeres, tornaram-se então cegos de tanto cobiçar, tornaram-se então pobres de tanto serem concupiscentes na carne, tornaram-se aleijados e coxos porque são muito orgulhosos e tropeçaram na vida, caíram do cavalo, caíram da estatura de seu orgulho e de sua soberba. Então são aqueles que compreenderam, né? Ou ainda não estavam ali com todos os requisitos para atender ao convite, mas já tinham entendimento. E quando o convite chegou, atenderam de prontidão. Não, Senhor, aqui estamos. Vamos sim. Isso é o principal. A gente já entendeu que o vazio deste mundo não nos preencherá. E o empregado diz assim, ó, olha como os profetas foram sábios ao pregar. Senhor, o que tu mandaste já foi feito, viu? A gente já fez o convite, porque a gente deu o convite para Israel, não quiseram muito, e aí outros ouviram e vieram. Mas o problema é que ainda tem lugar. A sala ainda está vazia. E o patrão disse: não, eu quero a minha casa cheia. Eu quero que, ou seja, Jesus está explicando aqui que a salvação é para todos. E isso, de uma maneira radical, né, afronta os judeus que pensavam assim que era só para eles, né? Então, não, eu quero minha sala cheia. Vai então e obriga os outros a virem. E esse obrigar é que é maravilhoso. Como que
o patrão nos obriga então a ir. Meus irmãos, se a gente recusar usando aquelas desculpas, um dia seremos nós, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Por quê? Porque foi dado a nós muito entender. A gente usou como desculpa coisas passageiras, né? Coisas terrenas da nossa vida terrena. Eu usei até como desculpa a minha família, eu usei como desculpa tantas coisas para não amar a Deus em primeiro lugar. E aí, o que acontece? Eu fui nessas coisas com a avidez da minha alma e percebi o vazio que há ali. Então, com certeza, depois de um tempo de tanto buscar, há um certo sofrer, um certo padecer neste homem que escolheu o mal e que usava desculpas para não atender ao principal, para não amar. Então, isso vai me obrigar, entendeu? Vai me trazer uma obrigação por uma outra resposta. Eu tentei meu caminho, não deu certo. Agora eu me vejo obrigado a ouvir a palavra que está chegando hoje aos meus ouvidos. Ouça, né? Por meio do que você aprendeu com a própria vida. Então, às vezes, vem aquela dor de não ter escolhido bem antes, mas agora Deus dá uma nova oportunidade. Escolha agora e escolha bem, né? O que você vai escolher? Aonde deve estar em primazia o seu coração? É isso, né? Então, eis aqui a urgência. Uma outra coisa que obriga é o amor de Deus, porque o amor de Deus realmente é irrecusável. A gente, diante dele, do testemunho que Cristo dava, então lembre-se que aqui Jesus está explicando, ainda não tinha passado pela paixão, mas a paixão de Cristo, o olhar para a cruz, também nos faz entender que esse chamado é irrecusável. Como diz São Paulo aos Filipenses: Irmãos, tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez igual a Deus, uma usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Ou seja, também o chamado, né, a vocação de Jesus, a salvação em Jesus, nos obriga também a dizer sim. Então, seja pelo amor, seja pelo seu próprio entendimento de que a nossa vida é vã sem Deus, seja pela força da cruz, atendamos ao chamado. Isso nos obriga a dizer sim. Deus abençoe você, tenha um santo dia e sinta-se convidado ao banquete do Senhor. Vá à missa, comungue, confesse os seus pecados, o Senhor te aguarda. Nós que entramos na fila, então, muitas vezes, coxo, manco, cego, com o coração desajustado, desalinhado, Deus está ali para nos saciar nossa alma do que é tão essencial, o amor que parte do seu coração. Fiquem com Deus, tenham um santo dia.